Nós precisamos vencer o Golias russo. Com estas palavras, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, definiu o papel de seu país e de seu governo na guerra, que nesta semana vai completar o primeiro ano de vida e mortes, em seu discurso durante a abertura da Berlinale, o Festival Internacional de Cinema da capital alemã, na noite de 16 de fevereiro. E no encerramento de sua fala de 10 minutos, reiterou a imagem, repescando uma expressão do tempo da Guerra Fria entre capitalismo e comunismo. Nós todos somos o Davi do mundo livre. Dessa forma, explicitou o meta-discurso que acompanha o desempenho de suas forças armadas no campo de batalha. Meta-discurso: a referência retórica que projeta no campo de valores éticos e até estéticos aquilo que acontece no mundo real, no caso do conflito que vem sendo descrito como o mais cruento na Europa desde a Segunda Guerra, apesar das atrocidades cometidas por todos os lados na chamada Guerra Civil Iugoslava entre 1991 e 2001. O esforço retórico para enquadrar a atuação do governo de Kiev na moldura bíblica evoca comparações curiosas. Na narrativa sagrada para os cristãos, o pastor de ovelhas, Davi, vence o gigante Golias porque tem por trás de si a força de Jeová, o Senhor dos exércitos de Israel, por ele invocada. Volodymyr Zelensky, que se projeta como Davi, tem por trás de si o peso do Ocidente ressuscitado, os Estados Unidos, o Reino Unido, a OTAN e a União Europeia, que lhe fornecem bilhões de dólares e euros em armamentos. Seu esforço retórico é o de convencer o mundo que, ao lado da força das armas, por que implora continuamente, ele conta com a força superior da razão e da ética, o que lhe concede uma dimensão histórica e messiânica. Do lado russo, o esforço não é menor. Vladimir Putin tem diante de si o desafio de transformar a invasão de outro país num gesto defensivo, o que também exige uma certa cabriola discursiva. A referência buscada é a da Grande Guerra Patriótica, como é descrita desde os tempos da finada União Soviética, a resistência custosa em termos de vidas, mas bem-sucedida, ao então invasor nazista durante a Segunda Guerra Mundial. A referência é a desnazificação da Ucrânia. Essa referência é constante, projetando uma proteção histórica e grandiosa da ameaçada Mãe Pátria, batizando com tintas de heroísmo nacional a ocupação da zona fronteiriça da Ucrânia para a salvaguarda de sua população e também a reanexação da península da Crimeia, que já fora russa no passado até os anos 50 do século XX. Até hoje, ninguém entendeu o porquê do então primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev ter doado o território à Ucrânia. Acontece que as palavras não são neutras, elas cobram o seu preço. Davi não pode perder para Golias, nem mesmo a possibilidade do empate lhe é concedida. Se ele não matasse o gigante, ficaria desmoralizado perante o rei Saul, perante Israel, perante seus irmãos e seu pai Jessé, e também perante Jeová. Se Kiev não vencer a guerra, como hoje se apregoa no Ocidente, ela não passará de uma aventura que torrou recursos bilionários e contribuiu para devastar um país. Do outro lado, a pátria grande também não admite concessões, nem empates tampouco. Somente a vitória garante a sua integridade. Se a Rússia não vencer, de algum modo, a guerra, ela também não passará de uma invasão desnecessária que devastou um país vizinho e sacrificou a vida de milhares de seus soldados e civis e soldados também do outro lado. Temos assim uma guerra em que, tanto quanto os senhores, os envolvidos nela são prisioneiros de suas palavras e de momento não têm como escapar desta cumbuca em que meteram suas mãos. O que significa a palavra vitória para Zelensky e seus aliados?
expulsar os russos dos territórios ocupados a partir do começo da guerra, em 24 de fevereiro de 2022, reconquistar a Crimeia, afundar a economia russa e derrubar Vladimir Putin? Qualquer destes objetivos parece hoje muito difícil de atingir. E para Putin, o que significa a palavra vitória? A Rússia parece não ter condições de ocupar a Ucrânia, nem política, nem econômica, nem militarmente. Derrubar Zelensky parece estar fora do alcance. Manter os territórios ocupados como um tampão para proteger a Crimeia, onde tem bases militares e navais, mesmo esses últimos objetivos envolvem um custo enorme para a economia do país, acossada pelas sanções econômicas, apesar da asa protetora da China, embora esta pareça reservadamente crítica em relação à guerra. É claro que tudo pode mudar de uma hora para outra, mas de momento a possibilidade de deter a matança no curto prazo parece muito remota. Usamos a palavra porque uma guerra sempre envolve a palavra matança, e de uma enorme matança de todos os lados. Isso nos lembra a sabedoria antiga das palavras de um ditado muito popular no nosso Brasil: macaco velho não mete a mão em cumbuca.